profissão. Somos todos aprendizes, não se turbe o vosso coração. Amigo, tenha fé, não se entregue não. Vida depois da vida, questão de dimensão. Olá você que nos acompanha, este é o canal do Centro Espírita Chico Xavier e nós agradecemos a sua força para divulgar os nossos trabalhos. Na noite de hoje, dando prosseguimento à nossa série de vídeos Suicídio, Precisamos Conversar sobre Isso, trazemos como colaboradora a professora Nilzete Cruz, ela que é psicóloga há 41 anos, também ela é mestre e doutora em educação e vai trazer para a gente a sua mensagem em torno do viés da psicologia, também como uma pessoa experiente na área da educação, do pensamento e da pessoa humana, e vai trazer uma mensagem para a gente em torno desse tema que nós vemos constantemente debatendo aqui no nosso canal e nessa série de vídeos curtos, mas que já nos rendem reflexões em torno deste tema, que é tão intrigante, cheio de tabus, mas que nós precisamos desvendar algumas nuvens para que saiamos do ideal da ignorância e compreendamos melhor esse tema e, acima de qualquer coisa, que o silêncio, ele muitas vezes atrapalha e é falando que nós conseguiremos ajudar. Falando aquele que sente, ouvindo aquele que pode auxiliar de alguma forma. Auxiliar no ouvir ou no aconselhar, ou simplesmente apresentando plataformas que já estão preparadas para isso, como é o caso do CVV. Auxilie essas pessoas que necessitam, que estão com ideias de suicídio, apresentem a ela o canal, o Centro de Valorização da Vida, através do número 188, e ajude a salvar vidas. Muito obrigada e até lá. Olá, pessoal. Primeiro, quero agradecer o convite feito por Darli para falar de um assunto tão importante como é a prevenção ao suicídio, né? O famoso Setembro Amarelo. É difícil falar de prevenção de uma coisa que é tão difícil de ser falado. Suicídio ainda é um tabu aqui no nosso país, no Brasil, no mundo, né? Não se fala em suicídio, não se discute suicídio. Então fica difícil falar de prevenção. Mas setembro é considerado o mês da prevenção ao suicídio. Suicídio é um tabu. O fato de uma pessoa tirar a própria vida, né? Nós cristãos não aceitamos a ideia de alguém tirar a própria vida, porque para nós cristãos só Deus pode tirar a vida de um ser humano, né? Então, falar de suicídio, da pessoa ter o poder de tirar sua própria vida, nos parece bem difícil, né? Nos parece improvável, irreal e que não deveria acontecer. O Setembro Amarelo é o mês que foi instituído, né, no Brasil a partir de 2015, dia 8 de setembro é o dia considerado dia de prevenção ao suicídio. As causas do suicídio são várias, né? A gente não sabe, na verdade, por que uma pessoa tira a própria vida. Por que a pessoa chega a um ponto em que ela não acredita mais na vida, ela não quer mais viver e resolve, por sua conta, tirar a própria vida, né? Existem alguns motivos que se consideram como provável de se levar alguém a tirar a própria vida. Um deles é a depressão, né, que é a ideia que a própria pessoa tem de que sua vida não tem mais objetivo, não tem mais finalidade, que a pessoa não aguenta mais enfrentar a realidade e resolve pôr um fim a um sofrimento que é causado pela incapacidade ou pela
a dificuldade extrema de alguém continuar vivendo. Viver não é fácil, né? Viver não é, enfim, viver não é fácil para ninguém, né? Mas para algumas pessoas é mais difícil do que para outras. Então, a gente não pode julgar, porque cada pessoa tem seu jeito de viver a vida, cada pessoa tem seu jeito de ver a vida, cada pessoa tem seu jeito de levar a vida, né? E cada pessoa é dono da sua vida. Existem, segundo as pessoas que estudam o suicídio, que existem alguns sinais de que as pessoas dão, né, antes de tirar a própria vida. Mas a gente sabe que esses sinais nem sempre são encarados como sinais de que a pessoa vai tirar a própria vida, né? E a gente, por mais, né, que a gente ouça, por mais que a gente esteja presente nesses momentos em que as pessoas dão esses sinais, é difícil a gente acreditar que aquilo é um sinal de que a pessoa está avisando que vai tirar a própria vida. Por isso que às vezes, muitas vezes, após um suicídio, as pessoas dizem: eu até ouvi aquela pessoa falar que não aguentava mais viver, a gente achava que era brincadeira, que dizia que estava insuportável a própria vida, mas a gente não acreditava que aquilo fosse um sinal. Por isso que é difícil a gente fazer prevenção, porque a gente não quer aceitar que alguém que está próximo da gente, que é alguém que a gente ama, ou alguém que a gente estima, está dando sinais de que vai tirar a própria vida. Então fica difícil a gente fazer qualquer coisa, né? Até porque é difícil você fazer alguma coisa, você vai dizer o que para essa pessoa, né? Então, como fazer algo por essa pessoa para que ela desista da ideia de se suicidar? Porque quando a pessoa decide fazer isso, tirar a própria vida de verdade, né, é muito difícil se evitar, porque ela vai dar um jeito de fazer. Então, acho que o mais provável é a gente ficar atento a esses sinais e enfrentar esses sinais, porque muitas vezes a gente ouve os sinais, mas a gente não dá atenção a eles, a gente não quer acreditar. Mas é muito comum, o suicídio é muito comum. O número de pessoas que tiram a própria vida no Brasil e no mundo é muito grande. Não é uma coisa rara, não é uma coisa que acontece esporadicamente, não. São coisas que acontecem todos os dias no Brasil e no mundo. Então a gente precisa estar atento, a gente precisa estar aos sinais, a como a pessoa está levando a vida, as mudanças que acontecem na vida da pessoa que chama atenção, né? Porque a gente às vezes convive com alguém que de repente muda, passa a não querer mais sair, passa a não querer mais interagir com as pessoas, fica muito em casa, fica muito deitada, dorme muito, come muito pouco, conversa muito pouco. Então, talvez isso seja um indício de que a pessoa está lutando com sentimentos de dor, de incapacidade de lidar com a realidade, e a gente tem que estar atento, né? Conversar com essa pessoa, saber se ela precisa de ajuda, com muito amor, com muito cuidado, porque nem sempre as pessoas estão dispostas a falar de si, falar de suas dores, falar de seus problemas, que às vezes para a gente pode parecer problemas menores, problemas pequenos, mas que para quem está sentindo são problemas às vezes do tamanho do mundo. São problemas que estão sendo impossíveis de serem carregados. Às vezes a pessoa acha que não tem solução a algum problema e que a única solução é deixar essa vida. Então, a depressão é um dos motivos
que pode levar ao suicídio, mas existem vários, a gente não sabe todos. A pandemia, né, que já vai fazer 2 anos, daqui a pouco faz 2 anos, né, mas já é 1 ano e meio, já tem 1 ano e meio a pandemia, causou um abalo no mundo, um abalo na saúde mental das pessoas. Todo mundo, de uma forma ou de outra, em um grau ou outro, se abalou com a pandemia. Teve que se isolar, teve que ficar em casa sozinhos ou às vezes com a família pequena. E o medo de sair, o medo de ser contaminado, o número de mortes muito alto, isso causou uma situação de muito estresse, de muito medo. E hoje a situação que a gente está vivendo no Brasil, né, de gente passando fome, de gente sem poder comprar seu gás, sem poder comprar comida, sendo expulso dos lugares onde mora, das casas onde viveram, talvez sejam motivos que possam levar alguém a desistir de viver. Né? O medo, a angústia que as pessoas sentem, que podem estar sentindo, às vezes, perto da gente, e a gente não sabe, pode levar ao suicídio, pode levar a um desespero tal que a pessoa só vê solução no suicídio. Então, não é fácil, mas a principal forma de ajudar alguém que está passando por uma situação difícil, que pode levar ao suicídio, é a gente ficar atento aos sinais, né? Aos afastamentos, a mudança de vida de alguém que não era assim e passou a ser de outra forma. Então, e aí buscar se aproximar dessa pessoa, ver se a pessoa consegue falar, ver se a pessoa quer ajuda, encaminhar para terapias, encaminhar para grupos de apoio. Isso é o máximo que a gente pode fazer. Não tem outra coisa, não tem coisas além disso que a gente pode fazer para ajudar alguém que está próximo, ou que está pensando, ou que está passando pela cabeça a ideia de tirar a própria vida. Muito obrigada. Obrigada, Darli. Obrigada a vocês. Fiquem em paz, porque só a paz pode levar a gente a perceber o outro. Se a gente está em paz, a gente consegue perceber a necessidade do outro. Obrigada. Viver é a melhor opção. Somos todos aprendizes. Não se turbe o vosso coração. Amigo, tenha fé. Não se entregue, não. Vida depois da vida, questão de dimensão. Viver é a melhor opção.